Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje a gente começa mais um livro. Vamos hoje para Samuel! de 1 Samuel. O o primeiro livro dos reis, também chamado. Então hoje a gente vai começar a ver essa parte, né, de por que ter reis, né? Da onde saiu esses negócios de rei, de rainha e mandado desse tipo. Aqui, nesse momento da Bíblia, nesse momento da história, começa reinados. Então fica com a gente aqui, a gente vai ler hoje 1 Samuel de 1 a 3 e depois a gente vai fazer a nossa análise, né? E abre aí tua Bíblia em 1 Samuel 1. O nascimento de Samuel. Havia certo homem de Ramataim Zufitá, dos montes de Efraim, chamado Eucaná, filho de Jeroão, neto de Eliú e bisneto de Tou, filho de Efraimita Zufi, filho do Efraimita Zufi. Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofne e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher, Penina, e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e, com a alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, ele observava a sua boca. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: Até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: Não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: Vá em paz e que o Deus de Israel conceda a você o que pediu. Ela disse: Espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: Eu o pedi ao Senhor. Ana consagra Samuel. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana não foi e disse a seu marido: Depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Disse Eucana a seu marido: Faça o que parecer melhor a você. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então
Ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Depois de desmamá-lo, levou o filho, ainda pequeno, à casa do Senhor, em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. E ela lhe disse: Meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui a teu lado, orando ao Senhor. Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso, agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Capítulo 2. Então Ana fez a seguinte oração: Quanto me alegro no Senhor, quanta força e bênção ele me tem dado. Agora tenho uma resposta para os meus inimigos, porque ele me alegrou na sua salvação. Ninguém é tão santo quanto o Senhor. Não há outro Deus além do Senhor, nem há rocha alguma como nosso Deus. Deixem de falar tão orgulhosamente. Não saiam palavras arrogantes da boca de vocês. O Senhor é um Deus sábio. Ele julgará as suas ações. O arco dos fortes foi quebrado. Os que eram fracos agora são fortes. Os que tinham muito agora passam fome. Os que passavam fome agora têm alimento. A mulher que não tinha filhos agora tem 7. Aquela que tinha muitos filhos agora não tem mais. O Senhor tira a vida e a dá. Ele faz descer a sepultura e dela faz retornar. O Senhor faz com que alguns fiquem pobres e outros ricos. A um ele humilha, a outro ele exalta. Do pó ele levanta o necessitado. Sim, de um monte de cinzas ele exalta o pobre, e o trata como príncipe, e o faz sentar num lugar de honra. Porque toda a terra é do Senhor, ele põe ordem no mundo. O Senhor protegerá os homens piedosos, porém os maus serão silenciados na escuridão. Pois ninguém será vitorioso pela sua própria força. Os que lutam contra o Senhor serão humilhados. Do céu o Senhor troveja contra eles. Ele julga até os confins da terra. Ele dará grande força ao seu rei e dará grande glória ao seu ungido. Então Eucana voltou para casa em Ramá sem o menino, e Samuel tornou-se servo consagrado ao Senhor sob a orientação do sacerdote Eli. Os filhos de Eli eram homens maus, que não amavam o Senhor. Estavam acostumados a mandar um empregado ficar ali por perto. E quando alguém oferecia sacrifício, o empregado vinha com um garfo grande, de 3 dentes. E enquanto a carne estava cozinhando, colocava o garfo na panela outra vez. E o sacerdote ficava com tudo que vinha no garfo. Era assim que eles tratavam todos os israelitas que vinham a Siló. Às vezes o empregado vinha antes mesmo de queimarem a gordura sobre o altar e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: Me entregue um pedaço da carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você a carne cozida. Ele a quer crua. Se o homem que ofereceu o sacrifício respondesse: Leve quanto quiser, mas primeiro é preciso queimar a gordura, conforme a lei manda, então o empregado respondia: Não. Ou você me entrega a carne agora, ou eu mesmo tomo a força. Assim, aos olhos do Senhor, o pecado desses jovens era muito grande, pois tratavam com desprezo as ofertas que o povo trazia ao Senhor. Embora ainda fosse uma criança, Samuel ministrava diante do Senhor e vestia um pequeno manto de linho semelhante ao manto sacerdotal. Cada ano, a mãe de Samuel fazia para ele uma túnica e a levava para ele quando vinha com o marido para Siló oferecer o sacrifício anual. Antes de voltarem para casa, Eli abençoava Eucana, dizendo: Que o Senhor dê filhos a você com esta mulher no lugar deste que ela pediu e entregou ao Senhor. E o Senhor abençoou Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, Samuel crescia diante do Senhor. Eli já estava muito velho, mas ele sabia o que seus filhos faziam a todo o Israel e como conquistavam e tinham relações com as mulheres que prestavam serviço à entrada do tabernáculo. Então ele lhes disse: Por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo tenho ouvido o mal que vocês têm praticado. Parem com isso, meus filhos.
Tenho ouvido o povo do Senhor falar coisas terríveis a respeito de vocês. Quando o homem pecar contra outro homem, os juízes o julgarão. Mas se o homem pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Porém, seus filhos não deram atenção ao que ele lhes dizia, porque o Senhor já tinha decidido matá-los. O pequeno Samuel ia crescendo e era estimado pelo Senhor e pelas pessoas. Um dia veio a Eli um homem de Deus com este recado da parte do Senhor. Por acaso não manifestei claramente o meu poder à família de seu pai quando eles eram escravos no Egito, sob o domínio do Faraó? Não escolhi seu pai, Levi, entre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote e sacrificar sobre o meu altar, queimar incenso e usar um manto sacerdotal quando estivesse prestando serviço diante de mim? E não dei à família de seu pai, os sacerdotes, as ofertas queimadas trazidas pelo povo? Por que então vocês são tão gananciosos e querem todas as ofertas que são trazidas a mim? Por que você, Eli, tem honrado mais a seus filhos do que a mim? Pois você e eles engordaram comendo o melhor das ofertas feitas por Israel, o meu povo. Portanto, eu, o Senhor, o Deus de Israel, declaro que, embora tenha prometido que a sua família, da tribo de Levi, sempre seria a família dos meus sacerdotes, agora vejo que é impossível permitir que continuem a fazer o que fazem. Honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Acabarei com a sua família, de modo que ela não me prestará mais serviço como sacerdotes. Cada membro da sua família morrerá antes do tempo. Ninguém chegará a envelhecer. Você terá inveja das propriedades que darei ao meu povo, mas você e sua família estarão em aflição e necessidade na casa de Deus, e ninguém da sua casa ficará velho. E todos os descendentes que sobreviverem, que eu não eliminar do meu altar, viverão em tristeza e angústia, e seus filhos morrerão quando estiverem com toda a força. E para provar que aquilo que eu disse vai acontecer, farei com que seus dois filhos, Ofine e Finéias, morram no mesmo dia. Então farei surgir um sacerdote fiel que estará a meu serviço e agirá de acordo com o meu coração e a minha mente. Abençoarei os seus descendentes para sempre, e ela servirá sempre diante do meu rei ungido. Então todos os seus descendentes se curvarão diante dele, mendigando dinheiro e alimento. Por favor, eles implorarão: arranje-me um trabalho entre os sacerdotes, de maneira que eu tenha pelo menos o que comer. 1 Samuel 3, o chamado de Samuel. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: Estou aqui. E correu até Eli e disse: Estou aqui. O Senhor me chamou? Eli, porém, disse: Não o chamei. Volte e deite-se. Então ele foi e se deitou. De novo o Senhor chamou: Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui. O Senhor me chamou? Disse Eli: Meu filho, não o chamei. Volte e deite-se. Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Estou aqui. O Senhor me chamou? Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino e lhe disse: Vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi deitar-se. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. E o Senhor disse a Samuel: Vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos os que ficarem sabendo. Nessa ocasião, executarei contra Eli tudo o que falei contra sua família, do começo ao fim, pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre.
por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis e ele não os puniu. Por isso jurei à família de Eli: jamais se fará apropriação pela culpa da família de Eli, mediante sacrifício ou oferta. Samuel ficou deitado até de manhã e então abriu as portas da casa do Senhor. Ele teve medo de contar a visão a Eli, mas este o chamou e disse: Samuel, meu filho. Estou aqui, respondeu Samuel. Ele perguntou: O que o Senhor disse a você? Não esconda de mim. Deus o castigue e o faça com muita severidade, se você esconder de mim qualquer coisa que ele falou. Então Samuel lhe contou tudo e nada escondeu. Então ele disse: Ele é o Senhor, que faça o que lhe parece melhor. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo o Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O Senhor continuou aparecendo em Siló, onde havia se revelado a Samuel por meio da sua palavra. Fim! Terminamos a leitura de hoje e vamos para a nossa análise, nosso entendimento de toda a nossa leitura hoje de 1 Samuel 1 a 3, o nascimento de Samuel, né? Samuel. Quem é esse cara? Quem vai ser Samuel, né? E aqui, começando já no capítulo 1, né, de o nascimento de Samuel, a gente vê algo que era muito necessário no Antigo Testamento, ali a mulher ser fértil, né? E Ana não era fértil, Ana estava sendo estéril, e aí ela tinha a rival dela, Penina, né, que era outra esposa ali de Elana, Eucana, seu marido, e a Penina tinha filhos ali e Ana nada, né? E isso gerava uma angústia nela, né? Uma tristeza profunda nela por ela não ter os filhos. E tanto é que, imagina, a Penina ficava, acho que, certo, Zombando dela, cutucando né? ela ali, né? Fala no versículo 6, né, que acontece que Penina piorava a situação porque provocava Ana continuamente. E aí, tanto é que ela ia, chorava no quarto, né? E aí, por essa angústia forte, Ana vai e ora ao Senhor, né? Lá no templo E é legal de falar assim que isso não entristecia o coração do de marido, Eucana, né? né? E não fazia ele tratar ela diferente, até pelo contrário. Fala que ele dava uma porção maior para ela na hora da oferta, dava ela 2 vezes mais, a Ana. Então, Da oferta? ali Era do jantar? no versículo 4 fala, né? O dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, Ah, dava uma parte para Penina e outra para todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana ele dava 2 vezes mais, aham. porque a amava. Então é legal de ver isso. E fala também, né? Tem lá no versículo 8 que fala: Por que você está chorando? Eu não sou importante para você? 10 filhos é mais importante do que eu, Eu né? acho que no caso ela falava assim: não é que é importante, mas Mas eu quero eu ter quero, filhos, né? né? E aí a gente vê ali que Ana foi orar, né? E ali tinha um sacerdote ali vendo ela orar. E aí a gente vê assim que ela clama ao Senhor assim de todo o coração, como se fosse assim, é minha última chance, Senhor, me ajuda, né? E ela consagra também, né? Consagra não. Ela faz uma promessa para o Senhor de que se ela tivesse filho, né? Se ele abrisse o ventre dela, esse filho dela seria consagrado ao Senhor, iria ser do Senhor ali para trabalhar pela obra, né? E aí ela orou, né, fazendo esse voto ali ao Senhor para abrir o ventre dela, né? Mas eu acho que ela tava ali chorando e só mexendo a boca ali, né? E ele vai e julga ela, né? A gente vê também sobre essa parte de julgar uma pessoa. Poxa, ela não tava bêbada, né? Ela tava orando ali, mas ela pegou e falou, né, pra ele, né? Não tô bêbada, eu só tô angustiada, tô amargurada, mas eu estava fazendo uma oração ao Senhor. E ele, quando fala para ela ir embora, né, vai em paz e que o seu pedido seja concedido pelo Senhor. E aí, resumindo, Samuel nasce, né? E ele leva esse nome de Samuel porque significa pedir ao Senhor. E ela
quando desmama Samuel, ela leva pro templo ali do Senhor, né, para ele trabalhar Em Siló, né? em Siló. E dá uma impressão assim que ele é, bem dizer, um nazireu, né? Que ela fala ali que não vai passar navalha na Na cabeça cabeça dele, né? dele. Exatamente. Porque ele teria que ser nazireu mesmo para trabalhar ali no templo do Senhor, porque ele não era um levita, né? Eles não eram família levita ali. Então era só os levitas que trabalhavam no templo. Tanto é que os filhos de Eli ali já estavam trabalhando no templo porque era levita. Porém, eles estavam fazendo coisa errada, né? Exato. É igual você falou, Sansão ele vem da tribo de Efraim, né? Fala lá que Eucana da tribo de Efraim. Então é isso que você falou. Para ele poder ficar no tabernáculo E e trabalhar no trabalhar, ele tabernáculo. teria que ser como Nazireu, que era pessoa separada, não podia Fez beber, voto, né? não podia beber bebida fermentada, não podia comer alimento impuro, tinha todas aquelas coisas, né? E daí no capítulo 2 tem uma canção, então, né? A Ana faz uma canção, não, uma oração. Então ela faz uma oração aqui, descreve a oração que ela fez. Ao Senhor, né? Exato. E depois falam sobre esse pecado dos filhos de Eli, né? Que, gente, é como se fosse assim, tá uma mesa de comida feita e vem um outro garfão assim do canto da mesa, né, escondido e pega. Só que não é só sobre pegar o que tá sobre a mesa, é sobre escolher o momento que você quer comer. Que nem para você fazer uma oferta ali para o Senhor, ele mesmo falava o que agradava, né? Era o aroma da gordura queimada, né? Era isso que fazia, vamos dizer assim, uma apropriação, né? E os meninos não, ele não queria a gordura queimada, não, quer a gordurinha ali na carne. Antes de assar, né? Antes de assar, Pegava a gordura crua para comer ela assada do ponto que eles queriam, no né? ponto que eles queriam. Então, assim, chega a ser absurdo o nível do que eles estavam fazendo, ainda usando um servo para fazer isso. E quando o cara que estava lá fazendo a oferta ao Senhor falava que ele não era para pegar, o cara falou: ou Forçava. você me dá de bom grado, ou eu vou te forçar a você me dar. Então, assim, isso. Você fala assim, cara, é como se você tá dando uma oferta na igreja e a pessoa já fala: não, não, dá aqui pra mim, coloca na caixinha, não que eu preciso ali comprar uma bebida, que eu preciso comprar. Então fica sendo assim algo muito drástico, né, aos olhos. E Deus fica chateado, né, emputecido assim Irado, com né? Eli, porque isso é um pecado contra o Senhor. Então caberia ao Eli, que é um sacerdote ali, vendo aquilo, punir os meninos, né? E ele nada fez. E toda a cidade sabia o que os meninos estavam fazendo, próprio Eli sabia e ele não punia, né, os filhos. E o que eu acho legal aqui é bacana da gente estar analisando que ele era um servo de Deus, ele era um profeta, era um homem que ele representava ali a casa do Senhor. Só que ele fazia vistas grossas para que pelas coisas É, que os filhos estavam fazendo. E precisou vir um homem de fora. Então, lá no versículo 27 fala: Um dia veio a Eli um homem de Deus com este recado da parte do Senhor. Não fala o nome desse homem, não fala quem que era esse homem, de qual tribo ele era, mas esse homem fala para Eli as coisas que vêm de Deus, falando: você está fazendo vistas grossas pro que os seus filhos estão fazendo? Por acaso, né? Fala lá, você está amando mais seus filhos do que do a que a mim. mim? Então, tipo assim, Essa que fala foi doída, né? foi doída. E daí, isso faz, tipo assim, às vezes até uma pessoa realmente ali sendo usada por Deus por amor a outra pessoa ou a outra coisa, assim, acaba fazendo vistas grossas para algo errado, né? É. Então, o que eu acho assim legal é ninguém é perfeito, ninguém é Santo também. o sabe tudo. Às vezes uma pessoa que a gente nem sabe é usada por Deus para abrir nossos olhos para determinada situação. E daí depois, uma coisa assim, Deus, ele não erra, né? Assim, o Espírito Santo nunca se confunde. Esse homem veio e falou para Eli. Depois ele vai e Deus fala com Eli, tipo assim, eu prometi que os levitas iam ficar cuidando, né? Do Iam ser templo. os meus sacerdotes.
mas eu amo aqueles que me amam e desprezo aqueles que me desprezam. A sua família acaba aqui, ninguém mais da sua família vai continuar. E depois o que acontece? Deus novamente aparece e assim, ele vai e fala com Samuel a mesma coisa. É Então, uma é confirmação uma atrás de confirmação, confirmação do confirmação. Espírito, né? Não é assim, alguém te falou alguma coisa, o Eu outro vai te acho que eu falar outra entendi isso. coisa, sabe? O Espírito Santo nunca se confunde. Ninguém vai falar pra você assim, isso que você tá fazendo tá certo, daí aparece outro falando assim, isso tá errado, daí outro aparece e fala, Te deixa não, confuso, não né? existe, não existe confusão, sempre vai tá batendo ali as coisas, né? Exatamente. E aí depois vem Deus falando com Samuel, né? E aqui o que chama a atenção dá a entender que Samuel é muito novinho ainda, né? Tanto é que ele fala ali que ele nunca conheceu ao Senhor, ele ainda não tinha se revelado, né, para Samuel. E Samuel ouve, né? Alguém chamando o nome dele, ele vai 3 vezes ali acordar Eli para falar assim: Olha, eu tô aqui, você me chamou? E aí que Eli tipo, cai a ficha, fala, não, não sou eu, é o Senhor. Você tá dormindo aí perto da Arca da Aliança e o Senhor fala ali, né? Então a gente vê aí um mover, né? Um mover, um levantamento de uma pessoa que não é levita, sendo profeta aí de Israel. Isso aí. E é legal da gente entender o período histórico que passava isso, né? Então a gente terminou recentemente o livro de Juízes e até agora está havendo ainda um período de juízes, né? Então os profetas, eles eram pessoas muito importantes que o povo acabava assim Pedindo direcionamento, né? direcionamento para eles. Então, assim, é legal da gente entender, né? Igual termina ali no versículo 20 falando: E todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel era um profeta do Senhor. E o Senhor continuava a aparecer a Samuel. Então a gente vai ver depois, ao longo da história aqui de Samuel, a importância que foi Samuel nos próximos aí capítulos. Mas para a gente entender que a gente ainda vive nesse momento, né? A parte histórica aqui, se passava ainda durante um período de governamento de juízes. E Samuel era somente um profeta, ele não era um juiz, não era um rei, nem nada do tipo, ele só era um profeta. Exatamente. Por que é uma das diferenças também, né? Ah, mas o outro juiz, ele não é levantado também por Deus? Sim, mas ele ia à guerra, né? E Samuel, Exato, a gente vai ele. ver mais pra frente. Exatamente. Aí você vai entender essa diferença de juízes e Profeta. profeta no meio da Bíblia, tá? E acho que é isso, né? Isso É mesmo. isso. No próximo episódio a gente continua, né? Que agora Samuel já vai ser ungido já por Deus aí para ele começar a sua caminhada. E a gente vai conversar mais sobre isso no próximo episódio. Então fica com a gente já no próximo, né? Então já se inscreve aí no nosso canal, curte esse vídeo para a gente entregar para mais pessoas e já entra também no primeiro link da descrição, que é a assinatura do Ouvintes da Fé, para a gente estar aí mais e mais em contato com a Bíblia, com o mover de Deus, como ele deseja sobre a nossa conduta, né? Como ouvir a voz do Espírito Santo, ser direcionado. E a gente está lá, te esperando no Ouvintes da Fé, tá? Entra aí no primeiro link, faça sua inscrição, faça sua assinatura e vem se mover, né, em fé com a gente. E te espero também no próximo episódio. Beijo! Tchau! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? Nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!